Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, um episódio em que vamos repassar o que de mais importante aconteceu nessas primeiras semanas de 2024 no futebol alemão. Já tivemos 3 rodadas da Bundesliga sendo disputadas e estamos aqui para repassar os principais acontecimentos, os principais jogos, como está o momento das principais equipes. E como já tem um tempo, né, que a gente não realiza episódios do Chucrute FC, acho que também é fundamental a gente relembrar e homenagear talvez o maior nome da história do futebol alemão, Franz Beckenbauer, que nos deixou no começo desse ano, faleceu após construir uma carreira das mais gloriosas no futebol mundial, campeão da Copa do Mundo em 1974 como jogador, campeão como treinador em 1990, uma lenda também do Bayern de Munique e que infelizmente nos deixou no começo desse ano. Recebeu diversas homenagens em toda a Alemanha, especialmente na Allianz Arena, e merece todo o reconhecimento como um dos grandes, se não o maior jogador da história do futebol alemão. E feito esse parêntese, quero dar as boas-vindas ao meu companheiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves, que é quem vai me ajudar a resumir os principais acontecimentos da Bundesliga nesse comecinho de 2024. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Olá, Guilherme. Olá, fãs da Bundesliga, ouvintes do Chucrute FC. Infelizmente, começamos o ano de 2024 com essa grande perda, né? O Franz Beckenbauer foi um ícone do grande futebol, do futebol mundial. Eu, desde criança, ouvia falar dele. Meu avô era um grande fã dele também, então acho que isso eu sempre tive o Franz Beckenbauer ali como alguém que eu não vi jogar, mas sei que foi um grande jogador, e hoje em dia a gente tem aí a internet, pode ver os lances dele no passado, e sem dúvidas alguém muito diferente. Uma pena ele ter falecido, mas que faça uma boa passagem e que possa descansar em paz, né? Vai estar sempre na memória do futebol alemão. Não à toa nós temos visto muitas homenagens para ele, né? E a Bundesliga está aí, né, com homenagens para Beckenbauer, com gols, com lances emocionantes. É um campeonato muito fantástico. A 19ª rodada acabou ontem, no domingo, no dia 28. E temos muita coisa para falar, né, Guilherme? O Bayer Leverkusen aí na frente, por enquanto é o líder do campeonato. Muita gente apoiando a equipe do Xabi Alonso, que está encantando não só quem gosta do futebol alemão, mas quem gosta do futebol europeu, né? O Bayer Leverkusen está na boca do povo. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos times mais falados no futebol europeu ao longo dessa temporada e com justiça. Vem jogando bom futebol e vem liderando a Bundesliga, buscando quebrar essa hegemonia do Bayern de Munique, que segue no encalço do Xabi Alonso e dos seus jogadores. E mais um toque sobre o Beckenbauer, Jonathan. Ele faleceu aos 78 anos, no dia 7 de janeiro. E acho que um dos tweets mais legais que eu vi sobre homenageando o Franz Beckenbauer entre o público brasileiro foi inclusive seu, relembrando como é até natural para algumas pessoas quando vê um zagueiro se aventurando ao driblar jogadores adversários, se aventurando ao carregar a bola e tentar driblar adversários, vai ser chamado, ou vão falar dele como tá achando que é o Beckenbauer, ou seja, Beckenbauer era sinônimo de zagueiro que jogava com estilo, de zagueiro que se atrevia a avançar o ataque e fazer isso com grande eficiência. E olha, para fazer o seu nome chegar, se transformar em apelido logo no Brasil, um país do futebol, é realmente um feito impressionante e diz muito sobre o quão grande foi Franz Beckenbauer. E vamos lá, Jonathan, antes da gente começar a nossa análise sobre os temas que a gente separou do futebol alemão nesse começo de 2024, quero dar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC, em especial aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também trazem uma cobertura muito ampla do futebol alemão, uma cobertura muito ampla das rodadas da Bundesliga.
E vamos lá, Jonathan, falar inicialmente do líder. Você já mencionou como o Bayer Leverkusen vem encantando a Europa como um todo, mas o começo de 2024 vem sendo um pouquinho complicado para Xabi Alonso e seus comandados. Tudo bem, 2 vitórias e um empate, mas analisando um pouquinho mais essas partidas, foram 2 vitórias arrancadas nos acréscimos do segundo tempo, uma contra o Augsburg, outra contra o Leipzig, e nesse último final de semana, o resultado mais doloroso, o empate contra o Borussia Mönchengladbach. Nem os acréscimos acabaram salvando a equipe de Leverkusen, que continua na liderança da Bundesliga, Jonathan, mas agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, e com um confronto direto pela liderança à vista, confronto que acontece lá na Bahia Arena daqui cerca de 10 dias, Jonathan. Realmente é um começo de ano um pouco complicado, mas é uma temporada bem excepcional do Bayer Leverkusen. Eu acho que no início ali da temporada ninguém imaginaria que o Leverkusen estaria disparado na frente, jogando um futebol tão vistoso, tão bonito, de forma coletiva, um futebol que está encantando. Então eu acho também um pouco natural, Guilherme, acontecer agora nessa fase do campeonato alguns tropeços, alguma certa queda de rendimento. Vale mencionar também que o Vitor Boniface, né, o atacante que vinha fazendo gols e sendo muito importante, está lesionado. Também tem outros jogadores como o Kossonu, que está na Copa Africana de Nações, tem alguns desfalques. O Tapsoba também. Então teve alguns desfalques aí também nesse começo de ano, o Bayer Leverkusen, mas foi uma partida contra o Borussia Mönchengladbach que o Bayer Leverkusen foi para cima, teve muitas chances para marcar, mas parou às vezes no goleiro do Borussia Mönchengladbach, ou às vezes falhou na finalização, falhou ali na hora de fazer o gol, mas não foi uma equipe que jogou mal, né? Foi uma equipe que foi para cima, conseguiu criar, conseguiu chegar lá no gol do Borussia Mönchengladbach, só não conseguiu de fato marcar. Então, assim, não foi um empate em que a equipe jogou mal. Eu acho que faltou um pouquinho de sorte, e sorte o Leverkusen tem tido. Como você falou, Guilherme, as vitórias contra Augsburg e contra Leipzig foram nos acréscimos, e todo mundo falou ali, principalmente contra o Leipzig, que é vitória de campeão. Tudo bem que na temporada passada aqui no Brasil a gente viu o Botafogo ter algumas vitórias de campeão, né? E no fim das contas não conseguiu o título brasileiro. Até um grande abraço aí para o Guilherme Monteiro, que isso ainda deve doer para ele, mas é a realidade. Algumas vezes o Arsenal, por exemplo, na temporada passada teve algumas vitórias heróicas no fim, todo mundo também virou e falou, vitória de campeão, mas ainda tem muitas rodadas pela frente, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho natural, Guilherme, essa fase assim um pouco irregular, digamos assim, mas ainda assim vencendo, e agora com o empate. O Bayer Leverkusen é uma equipe que ainda não perdeu nessa temporada, né? São 19 rodadas, são 15 vitórias e 4 empates, então é algo muito significativo. Eu acho que a equipe ainda está com muita moral. Eu acho que com a volta dos jogadores também que estão na Copa Africana de Nação, tudo vai se encaixar um pouco melhor. O Tapsoba é uma peça muito importante na defesa do Leverkusen. Nesse jogo contra o Borussia Mönchengladbach não tomou gols, né? Mas quem foi o goleiro foi o Mats Kovar, que é o goleiro reserva, não foi o Lucas Hradek. Então, assim, um Leverkusen que mesmo quando utiliza peças que estão no banco de reservas, essas peças estão também ali meio que suprindo a altura, pelo menos desempenhando um futebol ali regular, digamos assim. Eu acho que o Leverkusen, Guilherme, ainda tem muita coisa para nos mostrar, e sem dúvidas o jogo contra o Bayern de Munique daqui a algumas rodadas vai ser muito importante, um jogo que vai definir ali muita coisa também. Mas ver como é que vai ser as próximas rodadas, como esse time vai reagir, como vai demonstrar aí nos próximos jogos, né? Você falou tudo agora no final. Esse momento de reação do Bayer Leverkusen deve ser muito importante para o que vai acontecer no final da temporada, para decidir quem vai ser o campeão. Porque você tem 3 desfalques pesadíssimos, que você já mencionou, Boniface, Kossunu e Tapsoba, sendo que o Boniface vai ficar fora até pelo menos o começo do mês de abril. Ele se lesionou enquanto se preparava para a Copa Africana de Nações. E o Bayer Leverkusen precisa se virar sem esses 3 jogadores. No caso do ataque, no caso do Boniface, o clube já buscou reposição no mercado, contratou o Borja Iglesias, atacante
espanhol, e imagino que ele receba chances muito rapidamente dentro da equipe do Bayer Leverkusen, porque em 2 dos 3 jogos da equipe nesse ano de 2024, finalizar jogadas foi um problema assim gigantesco. Tudo bem, você ter dificuldades contra o Leipzig, especialmente jogando fora de casa, é algo 100% compreensível. Você está falando aí de uma equipe super qualificada, ainda mais tendo o desafio de jogar contra essa equipe fora de casa, mas contra Augsburg no primeiro jogo do ano e agora mais recentemente contra o Borussia Mönchengladbach, você esperava atuações, você esperava que o Bayer Leverkusen conquistasse os 3 pontos e de forma até, de certa forma, confortável. Não foi o que aconteceu e muito por conta da falhas de finalização da equipe comandada pelo Xabi Alonso. Tanto contra o Augsburg quanto contra o Borussia Mönchengladbach, o Leverkusen cansou de perder chances, e aí é que eu acho que pesa o desfalque do Boniface, e também é onde o Borja Iglesias pode mais ajudar essa equipe do Xabi Alonso, que se tivesse convertido metade das situações de gol que teve nessas 2 partidas, enfim, traria uma confiança ainda maior para essa sequência de temporada. O Bayer Leverkusen ainda sustenta uma liderança, mas ela agora é de apenas 2 pontos. O Bayern de Munique está no encalço e a gente sabe bem que quando o Bayern de Munique está te perseguindo de perto, é difícil você manter o foco, manter a pegada, e é isso que o Bayer Leverkusen vai precisar fazer num primeiro momento com 3 desfalques ainda importantes, né? Tem o Boniface machucado, ainda vai ficar algumas semanas ausente, ainda vai desfalcar a equipe por algum tempo. Tapsoba e Kosunu devem voltar mais rapidamente. Bom, Jonathan, falando agora de outra equipe que vem surpreendendo de forma positiva nessa temporada, mas num patamar um pouco abaixo da tabela, a gente tem o Heidenheim, que está disputando sua primeira temporada na história da Bundesliga, e quando a gente fala de uma equipe nessa situação, a gente espera que a briga seja constante ali contra o rebaixamento, que seja uma luta na parte de baixo da tabela, e não é isso que vem acontecendo com a equipe do Heidenheim, especialmente pelas últimas rodadas. O Heidenheim vem mantendo uma sequência bem positiva na Bundesliga, Jonathan, e já dá para falar de uma folga muito confortável, já dá para falar numa folga bem considerável em relação à zona de rebaixamento. Guilherme, o Heidenheim é aquela equipe que demorou para chegar na Bundesliga, mas chegou, né? E pelo visto chegou para pelear, chegou para disputar mesmo ali alguma coisa e não para disputar contra o rebaixamento apenas, né? Então, eu acho um início aí de trabalho da equipe do Frank Schmidt, né? Que o Frank Schmidt é um dos técnicos mais longevos do futebol mundial. Quem já assistiu o documentário Trainer da Netflix, acho que é lá de 2012, 13, que fala bastante da história do Frank Schmidt ali com o Heidenheim naquela época, e hoje em dia ele está na Bundesliga, né? Uma equipe que está, como eu falei, disputando, está jogando a Bundesliga, arrancando pontos de equipes até grandes, equipes de expressão. Nesse início de 2024, 3 empates pelo resultado de 1-1, né? O que é bem peculiar. O Wolfsburg também está passando por isso agora, nesse ano de 2024. Os 3 primeiros jogos terminaram em 1-1 para os Lobos. Mas eu gosto de destacar ali do Heidenheim, Guilherme, o jogador que é o Jan Niklas Best. Para mim, ele é um grande jogador nas bolas paradas, é muito eficiente, bate escanteios muito, muito bem. Uma das grandes armas do Heidenheim é a bola parada com o Best. O Erendixi também, o Erendixi fez um golaço contra o Hoffenheim, eu acho também um jogador muito esforçado, muito veloz ali no ataque da equipe. Então, eu acho que o Heidenheim, como eu falei, Guilherme, chegou na Bundesliga para disputar. Ele vai continuar ali disputando no meio de tabela. Não acho que vai ser uma equipe que vai passar dificuldades. Pelo futebol que tem apresentado, pela forma como tem sido valente contra seus rivais, até mesmo jogando fora de casa, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa a levar em consideração. O goleiro Kevin Müller também fez grandes defesas contra o Hoffenheim, impediu a equipe do Hoffenheim de vencer esse jogo, porque atacou até um pouco mais do que o Heidenheim.
E eu acho isso, Guilherme. Eu acho que o Heidenheim é uma equipe que, de fato, vai ficar na Bundesliga essa temporada. Como eu falei, o Frank Schmidt conhece muito bem a casa, está há muitos anos ali e arrancou pontos de equipes realmente expressivas. Isso, para mim, é o que chama a atenção. Empatou com o Wolfsburg em 1-1, empatou com o Colônia, que é, digamos assim, um postulante contra o rebaixamento, mas a equipe vem numa toada de não perder, né? Há 6 rodadas sem perder. Antes desses 3 empates, eram 3 vitórias. Uma vitória em cima de Freiburg, uma vitória em cima de Mainz e a outra contra o Darmstadt. Então eu acho que a equipe está numa sequência boa e vamos ver, né, as próximas rodadas. Eu acho que essa gordurinha que eles conquistaram aí é muito importante, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E queria ressaltar esse ponto que você falou sobre o Heidenheim e a força dele nas bolas paradas. Vendo aqui alguns dados da Opta, o Heidenheim está empatado com Bayern de Munique e Bayern Leverkusen entre as equipes com mais gols marcados a partir de bolas paradas nessa temporada da Bundesliga, excluindo pênaltis, ou seja, cobrança de falta, de escanteio, etc. E esse número, esse empate com o Bayern de Munique e Bayern Leverkusen fica ainda mais relevante se você pensar que tanto o Bayern de Munique quanto o Bayern Leverkusen produzem muito mais gols que o Heidenheim. Ou seja, a dependência do Heidenheim nas bolas paradas é muito maior do que a das equipes do Thomas Tuchel e do Xabi Alonso. É uma arma de fato muito importante e o Best, Jan-Niklas Best, é o cara que de fato faz essa engrenagem das bolas paradas rodar com eficiência. Lembro de um jogo do final do ano passado do Heidenheim contra o Darmstadt, que o Jan-Niklas Best teve 3 assistências e as 3, se eu não me engano, foram em bolas paradas. Foi uma demonstração de força do Heidenheim nesse setor, nesse quesito, e com o Best sendo protagonista. E o Heidenheim nesse momento, ele ocupa o meio da tabela da Bundesliga, é o 10º colocado com 23 pontos, e logo acima de equipes de quem a gente esperava um sucesso muito maior. Logo acima de Wolfsburg, logo acima de Borussia Mönchengladbach, 2 equipes de quem a gente esperava briga por competições europeias. E o Heidenheim, mesmo com poucos recursos, mesmo em seu primeiro ano disputando a elite do futebol alemão, está conseguindo uma campanha sólida para se distanciar da zona de rebaixamento. Nesse momento, a distância do Heidenheim, que é o 10º com 23 pontos, para o Colônia, que é o primeiro, que é o time que está ali na posição de playoff, é de 11 pontos, uma distância bem considerável e que dá algum conforto para o torcedor da equipe do Heidenheim. Voltando agora para a parte de cima da tabela, falando de equipes que estão no G4, tem um time que, mesmo sem convencer muito o Jonathan, conseguiu 3 vitórias nos primeiros 3 jogos desse ano de 2024. Falamos do Borussia Dortmund, que venceu o Darmstadt por 3-0, venceu o Colônia por 4-0 e venceu o Bochum por 3-1. Isso aí é a gente olhando o copo meio cheio. O copo meio vazio, Jonathan, é que mesmo nesses 3 jogos contra equipes que lutam contra o rebaixamento, a equipe comandada pelo Edin Terzic teve poucos momentos de real domínio, poucos momentos de real brilho. Qual desses 2 lados você prefere enxergar e destacar nesse momento, nesse começo de ano, Jonathan? Você vê o lado mais positivo dos 9 pontos em 9 disputados ou a questão da equipe parecer não engrenar em nenhum momento da temporada? Olha, Guilherme, nesse caso eu prefiro ver o copo meio cheio, até porque teve os reforços, né, que chegaram, o Jadon Sancho, que voltou para o Borussia Dortmund, voltou para a Bundesliga, é um grande nome que estava insatisfeito lá no Manchester United, agora voltou para casa, digamos assim, não para de sorrir, aparentemente muito feliz em Dortmund e também jogando regularmente bem, digamos assim. Na primeira partida já contra o Darmstadt ele deu uma assistência, depois contra o Colônia sofreu um pênalti,
No jogo contra o Borro também não fez nenhum lance capital, mas também foi uma peça ali que ajudou muito no ataque do Dortmund. Sabe driblar no 1 contra 1, sabe tocar uma bola e sair rápido. Então é um toque diferente. O Jadon Sancho é um jogador diferente que agrega ao time, né? E também o Madsen, que é um jogador que chegou por empréstimo do Chelsea e também chegou ali já mostrando a que veio. Acho que nas primeiras partidas jogando com muita raça, distribuindo o jogo, fazendo lançamentos. Um dos gols do Dortmund contra o Bochum, ele faz um lançamento lá na direita, se eu não me engano, para o Meunier cruzar na área e o Füllkrug fazer de cabeça. Então eu acho que é um jogador que chegou para agregar também e talvez o Borussia Dortmund fique com ele no fim da temporada se pagar os 40 milhões de euros que o Chelsea colocou ali como... Manchester United. Não, o Madsen, Madsen, perdão. sim, o Madsen, Os 40 milhões de euros que o Chelsea está pedindo para um lateral é muito dinheiro, mas vamos ver, né, o desenrolar das coisas. Então, acho assim, Guilherme, que eu quero olhar mais para o copo cheio, até porque eu acho que, de fato, a equipe teve um progresso do que vinha jogando, né? Vamos lembrar aí do final de 2023, o Borussia Dortmund estava igual o Wolfsburg e Heidenheim, só empatando por 1-1 ali na Champions League com o PSG, com o Augsburg, com o Mainz. E agora voltou a vencer. Os 2 primeiros jogos, por exemplo, não sofreu gols, né, contra o Darmstadt e contra o Colônia. Então também a defesa se mostrou um pouco mais sólida. Nesse jogo sofreu um gol contra o Bochum, um gol contra do Nico Schlotterbeck, ali uma lambança também, que o Maier saiu do gol. Então eu acho que a equipe melhorou sim, Guilherme. Tem uma mudança ali, alguma coisa, eu acho que de fato está conseguindo mais trocar passes, chegar até o ataque, lançamentos assim direto. Eu acho que a solidez defensiva cresceu um pouco mais. Também ver agora contra adversários mais fortes, porque realmente, como você bem falou, enfrentou ali postulantes da parte inferior da tabela. Então, não tem como a gente tirar assim uma régua de como está o Borussia Dortmund nesse momento. Eu acho que o que era para ser feito, que era vencer essas equipes, até mesmo os jogos fora de casa, contra a Darmstadt e Colônia, o Borussia Dortmund fez e ganhou, né? Então, acho que isso que é o lado importante. Então, Guilherme, eu vejo pelo lado positivo das coisas nesse momento. Vamos lembrar um pouco de como o Borussia Dortmund terminou o ano de 2023, sob muita desconfiança, muitas críticas direcionadas ao Edin Terzic, alguns rumores indicando que ele poderia, inclusive, deixar o cargo de treinador do Borussia Dortmund, e a diretoria resolveu bancar ele. E meio que dobrou a aposta, trazendo 2 ex-jogadores do Borussia Dortmund para auxiliar o Edin Terzic, de certa forma reconhecendo que o Terzic precisava de ajuda, mas a partir do momento que você traz o Sven Bender e o Nuri Sahin para a comissão técnica, você está falando para o Edin Terzic, a gente acredita que você pode dar sequência a esse trabalho e a gente quer te ajudar o máximo possível, por isso estamos trazendo esses caras. Bender e Sahin, 2 jogadores com um histórico muito grande, vestindo a camisa aurinegra, 2 personagens da era de sucesso que o time teve em anos recentes, que podem ajudar o Edin Terzic a fazer o time crescer ao longo dessa temporada. Mas confesso que eu olho a situação com um pouquinho ainda de cautela, porque estou esperando esse time do Borussia Dortmund enfrentar desafios mais fortes para ver como ele se prova, como ele vai sair diante de desafios maiores. Mesmo jogando contra equipes mais fracas nesse comecinho de ano, dava para ver o Borussia Dortmund ainda travado na saída de bola, com grandes dificuldades para fazer ela sair do campo de defesa e chegar no ataque. Em muitos momentos, esse último jogo mesmo, contra o Bochum no final de semana, o Borussia Dortmund trocava passe no próprio campo de defesa, longe do gol adversário, e sem conseguir criar tantas oportunidades de gol contra a meta defendida pelo Manuel Riemann, e essa vem sendo, de certa forma, uma constante nesse ano de 2024. E esses problemas na saída de jogo, inclusive, ficaram evidentes no próprio gol marcado pelo Bochum, gol contra do Schlotterbeck, mas que nasce de um passe errado do Borussia Dortmund no campo de defesa. O Bochum aproveita para balançar as redes poucos segundos depois, com poucos toques na bola. Então, apesar dos resultados serem ótimos e recolocarem o Borussia Dortmund na 4ª colocação da tabela da Bundesliga, eu ainda acho que o Edin Terzic precisa melhorar bastante coisa
e imagino que as próximas rodadas vão ser bem importantes para a gente entender em que pé esse time está, em que nível ele está, até porque daqui a pouco também tem oitavas de final da Champions League e, enfim, é importante que o Borussia Dortmund faça bonito na competição continental e há uma possibilidade real de avançar, considerando que a equipe do Dortmund enfrenta o PSV agora nas oitavas de final. Não é um desafio fácil, o PSV lidera o campeonato holandês, mas diante das possibilidades, acho que o Borussia Dortmund tem ali um confronto onde ele entra com possibilidades reais de avançar, Jonathan. Para falar rapidinho ainda, concluir rapidinho o assunto Borussia Dortmund, você vê como grande objetivo da equipe a Bundesliga, garantir a quarta colocação, uma vaga no G4, ou dá ainda para focar em Champions League nessa temporada? Guilherme, eu acho que vai acabar focando mesmo na Champions League, com chances bem remotas, né? A verdade é essa, mas acaba por ser a mais real, assim, digamos, até porque o Leverkusen e o Bayern de Munique já estão bem disparados na Bundesliga. Eu acho que para o Dortmund alcançar é muito difícil, é só encaixando uma sequência de vitórias como fez no ano de 2023, ali no início do ano de 2023, algo que, se não me engano, foram 11 partidas consecutivas vencendo e torcendo para essas equipes tropeçarem, né? Então é uma série de fatores, eu acho bem complicado. E como eu falei, Guilherme, é olhar agora para os próximos jogos, inclusive o próximo jogo é contra o Heidenheim. A gente bem falou aí agora há pouco, um jogo que vai ser muito interessante de assistir. Verdade, já vai ser um confronto duro pela frente e mesmo que o Borussia Dortmund não tenha assim grandes chances de briga por título na Bundesliga, ainda é importante também ficar de olho no campeonato alemão, porque a briga pela quarta colocação, a briga por uma vaga no G4 deve ser bem forte. Você tem o Leipzig na disputa, na quinta colocação, o Frankfurt em sexto, enfim. A gente vai falar mais a gente inclusive vai falar mais agora do Leipzig, porque o Borussia Dortmund só tem uma vaga nesse momento no G4, só ocupa nesse momento a quarta colocação, porque o Leipzig vem de uma queda livre nesse começo de 2024 surpreendente. 3 jogos, 3 derrotas, exatamente o oposto do que aconteceu com o Borussia Dortmund nesse começo de ano. No caso do Leipzig, derrotas contra Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e contra Stuttgart. Tudo bem, Jonathan, a tabela do Leipzig nesse comecinho de 2024 não foi nada generosa. Pegou 2 times que estão na parte de cima da tabela, que estão brigando diretamente com ele pelas primeiras posições. E também pegou o Frankfurt, que está logo abaixo, em sexto colocado. Mas a defesa do Leipzig nessas rodadas acho que fez ligar um alerta bem grande lá na Red Bull Arena. É verdade, Guilherme, o RB Leipzig aí teve uma queda de rendimento, mas ainda acho que é uma equipe que vai lutar ali por vagas nas competições europeias. Como você falou, vai ser uma briga muito intensa ali no G4 da Bundesliga. E também eu acho que foi uma grande partida do VfB Stuttgart, né? Eu acho que foi uma partida equilibrada até certo ponto, mas o Stuttgart foi muito eficiente nesse jogo, nas chances que teve. Eu acho que soube aproveitar bem. O Dennis Undav é um jogador que está vivendo uma fase assim, bem excepcional lá no VfB Stuttgart, fazendo até a dupla com o Guirassy, e até agora que o Guirassy está na Copa Africana de Nações, sendo um bom, digamos assim, um bom suplente, né? Uma boa peça ali no ataque, a principal peça do ataque. Eu até acho, Guilherme, que o Dennis Undav é um jogador que seria bom ser testado no ataque da seleção alemã aí nos próximos amistosos, aí previamente à Eurocopa, né? Já que a Alemanha vive testando atacantes aí e não encontra um definido. Tem o Füllkrug, que sem dúvidas é o atacante que inclusive fez mais gols aí nos últimos jogos da Alemanha, é o jogador que mais fez gols, mas ainda assim não tem um outro nome, um nome mais jovem, algo vital ali, algo novo, e eu acho que talvez o Dennis Undav seja um nome importante aí para o futuro da seleção alemã. Falando de Leipzig também, né, Guilherme, o Leipzig
se eu não me engano, teve alguns desfalques também importantes nesse início de temporada. E eu acho que isso também sempre pesa, né, para equipes que são grandes ou até mesmo menores. O fato de você perder peças importantes da equipe faz você perder um pouco ali o ritmo do campeonato e às vezes você acaba perdendo até mesmo o foco, assim, digamos. Você perde um jogador importante, você perde um pouco do esquema do time como um todo. Nesse começo de ano, uma peça que vem desfalcando o Leipzig é o Amadou Haidara, que está também na Copa Africana de Nações, defendendo a seleção de Mali. E ele é um meio-campo defensivo que ajuda justamente num setor que vem sofrendo bastante pela equipe do Leipzig nesse começo de ano. O Leipzig perdeu por 5-2 contra o Stuttgart nesse final de semana. Contra o Bayer Leverkusen já tinha sofrido 3 gols. Ou seja, nesse começo de 2024, em 3 partidas disputadas, foram 9 gols sofridos e vale focar especialmente na questão das bolas paradas. No caso do Heidenheim, elogiamos bastante as bolas paradas ofensivas. No caso do Leipzig, a preocupação é com as bolas paradas defensivas. De novo, recorrendo aqui a dados da Opta, o Leipzig é o time que mais sofreu gols em bolas paradas nessa atual edição da Bundesliga, empatado com o Darmstadt. São 10 gols sofridos em bolas paradas para cada uma dessas equipes. E, de novo, assim como eu falei do Heidenheim, naquela comparação com o Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, os 3 times marcaram 11 gols em bolas paradas nessa temporada da Bundesliga, eu faço aqui com a equipe do Leipzig. O Darmstadt sofreu muitos gols, vem sofrendo muitos gols nesse campeonato alemão. É a pior defesa da Bundesliga em número de gols sofridos, se eu não me engano. Ou seja, o Darmstadt sofre gols de tudo quanto é forma. O Leipzig, ele sofreu 26 gols nessa temporada até aqui, na Bundesliga. E 10 deles, mais de um terço a partir de bolas paradas. Ou seja, acho que é um foco... deve ser um foco de preocupação muito grande da comissão técnica e que ficou evidente nesses 2 últimos jogos. Contra o Bayer Leverkusen, o time do Xabi Alonso marcou 2 gols em cobranças de escanteio, diretamente de cobrança de escanteio. Contra o Stuttgart, o pênalti que gerou o primeiro gol do jogo surgiu de uma cobrança de escanteio. O Stuttgart marcou um outro gol que também teve origem numa cobrança de escanteio, e o último gol da partida, o 5º gol do Stuttgart, foi a partir de uma cobrança de falta. Ou seja, é um ponto que precisa bastante atenção para a equipe do Leipzig se eles quiserem retomar o bom caminho nessa temporada. 3 derrotas consecutivas tiraram a equipe do G4 e precisa se recuperar logo, senão Borussia Dortmund e Stuttgart podem se distanciar e dificultar a classificação do Leipzig para uma Champions League. Jonathan, agora passando rapidamente pelos outros jogos dessa rodada que a gente não destacou ainda nessa edição do Chucrute FC. Tivemos, para abrir a 19ª rodada da Bundesliga na sexta-feira, a vitória do Eintracht Frankfurt por 1-0 contra o Mainz, gol marcado por Mario Götze. Já no sábado, tivemos a vitória do Bayern de Munique fora de casa contra o Augsburg por 3-2. Jogo difícil, mas os bávaros conseguiram a vitória para ficar a apenas 2 pontos do Bayer Leverkusen na briga pela liderança. Tivemos vitória do Werder Bremen, vitória por 3-1 contra o Freiburg. Elogiamos muito a sequência da equipe do Heidenheim, que está há 6 rodadas sem perder no campeonato alemão. E o Werder Bremen tem uma campanha basicamente idêntica nesse mesmo recorte. Nas últimas 6 rodadas, assim como o Heidenheim, são 3 vitórias e 3 empates. Tanto Bremen como o Heidenheim têm a mesma pontuação. E dessa vez o Bremen conseguindo uma vitória contra a equipe do Freiburg. Ainda no sábado tivemos a vitória do Union Berlin contra o Darmstadt, vitória por 1-0, o Union Berlin conseguindo um resultado importantíssimo para se distanciar da zona de rebaixamento,
E um jogo que também foi importante simbolicamente, porque com a suspensão do treinador do União Berlim, o Nenad Bielica, que foi suspenso depois de ser expulso no jogo da rodada passada contra o Bayern de Munique, uma assistente foi uma das responsáveis por treinar a União Berlim. A Marie-Louise Eta foi uma das responsáveis por comandar a União Berlim nesse jogo contra o Darmstadt. Primeira vez que isso acontece na história da Bundesliga. Além dela, tinha um outro assistente do Nenad Bielica na linha lateral, mas de qualquer forma foi um marco muito relevante conquistado pela Marie-Louise Eta e o Union Berlim também. E fechando a rodada, Jonathan, nós tivemos ainda foi esse último jogo da rodada. Tivemos, além desse, só a vitória do Dortmund contra o Bochum, que nós já mencionamos aqui, vitória por 3-1. Maravilha. Então a gente já pode passar para a segunda divisão da Bundesliga. Me traga, por favor, Jonathan, quais os destaques da Zweite Bundesliga, que também já iniciou seus trabalhos nesse ano de 2024? Muita emoção na segunda divisão, né, Guilherme? O São Paulo é o líder, segue invicto, a exemplo do Bayern Leverkusen, 19 partidas e nenhuma derrota, uma equipe que vem encantando aí também na segunda divisão, só que com muito mais empates do que o Bayern Leverkusen, né? O São Paulo tem 10 vitórias e 9 empates, 39 pontos ali na liderança, disparado. O segundo colocado é o Greuther Fürth com 35 pontos. O terceiro colocado é o Holstein Kiel com 35 pontos também, só que o Holstein Kiel vem de duas derrotas consecutivas, né? Inclusive perdendo na última rodada para o próprio Greuther Fürth, que é o segundo colocado. O Greuther Fürth então chegou aos 35 pontos, o mesmo número de pontos ali do Holstein Kiel. E na quarta posição, Guilherme, está o Hamburgo que nessa última rodada perdeu em casa para o Karlsruhe por 4-3, um jogo emocionante ali em que o Karlsruhe fez 2-0 logo no começo do primeiro tempo, só que o Hamburgo correu atrás, empatou a partida e perdeu lá no fim. Algo que o Hamburgo parece até aquele desenho da Caverna dos Dragões, eu acho que era esse desenho que tinha o Mestre dos Magos, e que ele sempre sumia na hora que eles tinham que fugir daquele local. E no caso a Bundesliga, ela está sempre fugindo ali do Hamburgo, igual o Mestre dos Magos sumia na hora ali H, para o Hamburgo não está ficando nada H, né? Não está sendo ASFAL, enfim. Falando da parte de baixo, né, Guilherme, o Schalke 04 está ali uma posição acima da zona do playoff, mas com o mesmo número de pontos. É a 15ª posição, né, com 20 pontos o Schalke. Ali em 16º, na zona do playoff, está o Eintracht Braunschweig, com também 20 pontos. E vem numa sequência muito positiva o Eintracht Braunschweig. São 4 vitórias consecutivas. Então o Schalke 04 vê ali no seu retrovisor alguém batendo na porta. Se der mole na próxima rodada aí, pode acabar calhando na zona de rebaixamento. Até porque o Hansa Rostock também venceu na última rodada, o 17º ali na segunda divisão, o penúltimo colocado, e também tem 20 pontos. Então são 3 equipes ali embaixo com 20 pontos. E o Lanterna VfL Osnabrück, que já para mim está rebaixado para a terceira liga, que só tem 10 pontos aí, não consegue quase nunca somar pontos, apesar de ter 3 empates aí nos últimos 4 jogos. Eu acho que o Osnabrück já está com um pezinho, ou talvez os 2, na terceira liga. Então, Guilherme, o que chama a atenção mesmo é o Schalke 04, está ali na 15ª posição, passando esse perrengue ali, até porque acima do Schalke tem o Kaiserslautern também, um clube muito tradicional com 21 pontos. Então, a segunda divisão chama a atenção pela parte de cima e também pela parte de baixo, com muitos clubes tradicionais do futebol alemão. É uma situação realmente dramática da equipe do Schalke, que, enfim, caiu para a segunda divisão na última temporada e agora está correndo um risco seríssimo de cair para a terceira divisão. E bom, depois de falar de segunda divisão, vamos para a Frauen Bundesliga, o campeonato alemão feminino, que
retomou suas atividades nesse último final de semana. O Wolfsburg tomou um susto, Jonathan, mas manteve a liderança do campeonato com 28 pontos, um ponto a mais que o Bayern de Munique, e assim a gente deve seguir com essa briga ferrenha até o confronto direto entre as duas equipes, pelo menos. Foi justamente o Wolfsburg quem fechou essa rodada da Frauen Bundesliga na segunda-feira, visitando o Essen. O Essen saiu na frente, fez 1-0, mas as Lobas conseguiram virar o placar, marcando 3-1 no placar final. E enquanto isso, o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 1-0. Jogo também complicado. O Hoffenheim é o quarto colocado na tabela da Frauen Bundesliga, brigando por vaga na Champions League, algo que ficou mais complicado porque o Frankfurt venceu. O Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado, venceu o Colônia por 1-0 nessa última rodada. O Eintracht Frankfurt tem 23 pontos na terceira posição, que leva para a Champions League feminina. O Hoffenheim, quarto colocado, tem 17 pontos, assim como a equipe do Essen. Lá embaixo, o Duisburg e o Leipzig ocupam as duas últimas colocações. As duas equipes perderam nessa rodada e se afundaram ainda mais na zona de rebaixamento, porque quem está mais próximo é o Nuremberg, que venceu nesse final de semana justamente a equipe do Duisburg num confronto direto contra o rebaixamento. E Jonathan, para a gente finalizar esse episódio do Chucrute FC, vamos para aqueles nossos votos de melhor jogador e gol da rodada. Quais são os seus votos? Guilherme, o gol da rodada eu fico com o Erendix do Heidenheim, porque ele recupera a bola, ele dá um drible da vaca em velocidade, ele aciona um companheiro, sai em velocidade, recebe na frente e faz um golaço para mim. Mas eu faço a menção honrosa também ao gol do Openda, o segundo gol do Leipzig na derrota do Leipzig contra o VfB Stuttgart. Os três jogadores que eu fico são o goleiro Kevin Müller, do Heidenheim, que ele evitou a derrota do Heidenheim, fez importantíssimas defesas. Eu fico também com o Dennis Undav, do VfB Stuttgart, com 3 gols, e como eu falei, é um jogador que eu daria uma chance na seleção alemã. E o Chris Führich, também do VfB Stuttgart, uma peça ali do meio campo que deu assistência nessa partida, também aciona muito bem ali no ataque, inclusive teve uma chance recente na seleção alemã. Então esses são os 3 jogadores aí de destaque para mim nessa 19ª rodada da Bundesliga, e o gol, o Erendix. Não foi uma rodada mesmo de grandes gols, de gols que chamaram muita atenção. Pelo menos nenhum realmente me encantou assim. Vou ficar com o gol do Werder Bremen, o segundo gol do Werder Bremen, do Justin Gima, um jogador jovem de 23 anos, que é atacante e fez o segundo gol da vitória do Werder Bremen contra o Freiburg nessa última rodada. Também coloco ele entre os meus 3 destaques individuais da rodada. E ao lado dele, vou com Dennis Undav e vou com Niklas Füllkrug pelo hat-trick marcado na partida contra o Bochum. Bom, e assim, Jonathan, a gente termina mais um episódio do Chucrute FC, em que fizemos um apanhado do que aconteceu, do que vem acontecendo de mais importante no futebol alemão nesse comecinho de 2024. Falamos dos principais acontecimentos e fechamos aqui esse episódio já na expectativa pelo que vai vir adiante. Lembrando que tem confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen daqui pouquinho tempo, daqui poucos dias, deve ser um jogaço e estaremos acompanhando tudo isso aqui no Chucrute FC e também com o apoio dos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. Você também pode acompanhar eles para ter uma cobertura muito ampla do que acontece no futebol alemão. Jonathan, um grande abraço para você, muito obrigado pelos comentários, pelas análises e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.